Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Augusto Guimarães. Ele que é especialista, em medicina da família e da comunidade e veio falar um pouquinho, da sua profissão aqui no ITEAC para vocês que estão em casa. Doutor, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Nós que agradecemos, desde já a sua presença, que eu sei que vai ser de um conteúdo muito rico para as pessoas que estão em casa assistindo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quem é o doutor, por que o senhor escolheu essa medicina, da família e da comunidade? Eu sou aqui da terra, sou caruaruense, embora não tenha nascido aqui, mas eu cresci aqui, me desenvolvi aqui. Estudei fora durante um tempo, na minha época não tinha o curso de medicina aqui ainda. Me formei, voltei para Caruaru e me especializei em medicina de família, já atuando na atenção primária daqui da rede. Por várias razões, a vida me encaminhou no sentido da medicina de família e comunidade. Às vezes até no meio da área de saúde, a gente brinca que muitas vezes não é o profissional que escolhe é a especialidade que escolhe o profissional. Então a gente percebe que a forma como as coisas se encaminham muitas vezes são nesse sentido. O que me fez me identificar mais com a medicina de família foram algumas razões. Uma das principais é que a medicina de família permite que você tenha a possibilidade de exercer o cuidado aos usuários de uma forma mais ampla. Principalmente porque na medicina de família a gente tem três formas de exercer esse cuidado. A gente tem a abordagem individual, que é a abordagem comum a quase todos os profissionais de saúde, mas a gente tem também a abordagem familiar e a abordagem comunitária. Nesse sentido, a gente tem um leque maior de possibilidades de ajudar, de exercer o cuidado aos usuários, à sua família, à comunidade como um todo. Então, essa grande, ampla perspectiva de poder ajudar, de ferramentas que você tem, faz com que seja muito atraente você exercer a medicina de família e comunidade. As pessoas que estão nos assistindo, ou nos ouvindo, o termo, medicina da família, medicina da comunidade, como é que o senhor pode trazer como exemplo ou explicar melhor às pessoas que não têm esse conhecimento? Essa pergunta que você me fez foi muito boa, porque minha tia, inclusive, me fez essa pergunta recentemente. Então ela me perguntou qual a sua especialidade, uma tia que eu não via há um tempo. E aí eu disse, eu sou médico de família e comunidade. E aí na hora ela teve aquele impacto, ela disse, que legal, você cuida da família toda, né? Até do cachorrinho não. Mas assim, a ideia que se passa inicialmente é essa, né? Então a gente cuidar da família, né, e cuidar da comunidade. E na prática, o que se propõe a medicina de família e comunidade enquanto especialidade integral é justamente isso. É a gente considerar a pessoa não somente como um diagnóstico, não somente como uma doença, mas a gente considera essa pessoa inserida em um contexto. E esse contexto é o contexto familiar, é o contexto social. Então, por isso que, de volta à primeira pergunta, a gente faz essa ponte, o médico de família ele tem esse leque maior de atuação, que a gente consegue trabalhar com a abordagem familiar comunitária também. Então, na prática, o médico de família é o que a gente tinha antigamente, que se chamava o médico da família. Então, as famílias tinham aquele, doutor tal, doutor fulano. Então, esse médico era a referência para aquela família todos, né? No cuidado, seja o cuidado do idoso, o cuidado da criança, o cuidado da mulher, a saúde do homem. Então, era o médico da família, que era, na maior parte das vezes, o clínico geral, né? Ou generalista. Então, a ideia é essa. Hoje, sabe-se que uma abordagem integral propiciada pelo médico de família é mais adequada na maior parte dos contextos. Então, o médico de família é o médico da família de uma forma mais contextualizada. Mas assim, no caso, as pessoas, assim, porque esse termo, de família e comunidade, acho por isso também que o senhor te diga, como assim? Mas o senhor vai até também essas famílias, ou elas que o buscam como uma especialização mais conhecida, vamos colocar assim. Essa pergunta é muito pertinente também, porque sim, o médico de família e comunidade, assim como os outros profissionais de saúde que estão na atenção primária, ele tem uma prerrogativa também, uma atribuição de ser um agente de mudança social, de mudança do contexto, daquele meio, justamente por ter a possibilidade de ter uma abordagem familiar, de ter uma abordagem comunitária.
Uhum. Então foge um pouco aquela ideia de profissional de saúde, aquela ideia mais tradicional, onde o profissional de saúde está restrito a um espaço físico de um consultório e que espera-se que o usuário, que é chamado de paciente nesse contexto, vá buscar esse profissional de saúde. Então o profissional de saúde da atenção primária, incluindo o médico de família e comunidade, ele tem também essa atribuição de ser ativo. Então, em muitas situações, ele vai ao encontro desse usuário. Então, a gente, sim, mobiliza a comunidade, a gente entra no contexto familiar, e tudo isso através de estratégias de processo de trabalho que se tem, como, por exemplo, as visitas domiciliares, os grupos terapêuticos, certo? Estratégias justamente de busca ativa, que a gente chama. Então, determinados usuários que têm condições de saúde, mas que por alguma razão têm dificuldade de ir à unidade básica. Então, os profissionais de saúde da atenção primária vão ao encontro desse usuário, chama-se busca ativa, então tem estratégia também nesse sentido. Então, isso você colocou muito importante. Uma diferenciação que existe do profissional da atenção primária, incluindo médico de família e comunidade, para o profissional de saúde em outros contextos, é justamente essa. O profissional de saúde da atenção primária, ele é ativo e ele muitas vezes vai ao encontro do usuário, ele não espera esse usuário vir ao seu encontro somente. Diante desse contexto que o senhor traz, a importância para as Uhum. pessoas que estão em casa, né, Uhum. de entender esse conceito e também a importância dessa especialização para eles. Uhum. Para que se entenda a necessidade de existir numa rede de saúde o médico de família e comunidade, inserido dentro de uma equipe, claro, de atenção primária, Uhum. é muito importante entender a que ele se propõe. O médico de família se propõe, principalmente, a exercer um cuidado integral. Esse cuidado integral ele se faz necessário em muitas situações, principalmente no que a gente tem aqui, daquele usuário que tem um diagnóstico de TEA. Porque é um usuário que vai demandar a assistência de muitos profissionais de saúde de áreas diferentes. É um tratamento multiprofissional. Só que o tratamento multiprofissional, a abordagem multiprofissional, ela precisa ser integralizada. Ela precisa ser conectada. É como um quebra-cabeça que tem as pecinhas, né? E você vai precisar de algo que encaixe uma na outra, que faça o que a gente chama de plano de cuidado, um plano de cuidado integral. Uhum. E o profissional que vai exercer melhor essa cola, essa conexão de todas essas áreas distintas é o médico de família e comunidade, juntamente com sua equipe de trabalho. Então, é muito importante que se tenha essa noção, principalmente as pessoas que fazem parte desse contexto, a rede de apoios, familiares de usuários com diagnóstico de TEA, entender que a assistência realizada por um profissional integral vai ser muito mais efetiva e trazer muito mais resultados e ganhos para o usuário e para a família dele. Nesse mundo atípico, né, como o senhor citou, do TEA, como é que funciona esse atendimento, né? O senhor como médico de família, como é que o senhor começa a fazer os primeiros passos, a gente sabendo que tem esse quebra-cabeça, que tem essa parte da multidisciplinariedade, como é que é o começo de tudo, vamos se dizer assim. Certo. Na atenção primária, quando a gente fala em atenção primária, a gente pensa logo no SUS, certo? Que é quem investe mais atualmente em atenção primária. A saúde no Brasil, ela também tem outros sistemas, tem sistemas suplementares e complementares ao SUS. Cada sistema tem formas diferentes de promover esse acesso. No que se refere a, por exemplo, o acesso na rede pública, o sistema se dá através de acolhimento, certo? É a proposta ideal. Então, esse acolhimento, na atenção primária, o usuário se direciona às unidades de atenção primária, às unidades básicas de saúde da família. Lá, ele vai ser acolhido por uma equipe responsável por aquele usuário que reside naquele território, e através disso vai ser estabelecida essa relação do usuário, da sua família, com essa equipe. E a partir daí inicia-se todo um processo de cuidado, certo? Sempre visando essa questão da integralidade. Os postinhos, né, que ele vem como essa rede que o senhor fala, que também é de prevenção, também existem esses médicos lá dentro? Sim. O posto de saúde é um termo que, no início, quando começou a construção da atenção primária dentro do SUS,
o termo utilizado era nesse sentido, era posto de saúde e tal. Esse nome veio sendo reformulado ao longo dos anos, e hoje a gente tem alguns nomes. Um dos mais adequados seria unidade de atenção primária. Também se usa muito unidade básica de saúde da família. É composto por uma equipe de profissionais de saúde. Essa equipe varia, certo? Mas uma equipe mínima seria um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Esse médico, o ideal é que ele tenha essa formação, essa especialização em saúde, em medicina de família e comunidade, certo? Mas o que se vê é que a maior parte dos casos, das unidades, os colegas são generalistas, certo? Mas que exercem também essa atuação na atenção primária. Nesse ponto que o senhor traz, talvez não tenha a quantidade de profissionais para que possam ser inseridos dentro dessas unidades, ou realmente é porque é abrangente, que realmente aquele médico ali generalizado, como o senhor falou, também tem como fazer e trazer esse quebra-cabeça dessa parte disciplinária da disciplina. Uhum. Em relação à quantidade de profissionais, é uma área, uma temática, né, que foi sendo trabalhada nos últimos anos, mas o que a gente observa não é nem muito isso, é mais a questão da distribuição desses profissionais, sabe? Mas a gente tem ganhos recentes em relação a isso, sabe? Uhum. A cobertura desses profissionais hoje está melhor do que já foi. A questão é que a atenção primária é uma área de muitos desafios, certo? Porque esses desafios da atenção primária, eles vão além do cuidado clínico, sabe? Eles envolvem questões culturais, sociais, né? Justamente por ter essa abordagem comunitária. Então, o ideal é que esses profissionais que trabalham na atenção primária tenham a formação nesse sentido, porque a formação adequada vai trazer ferramentas, né? Para que ele possa exercer melhor essa proposta de trabalho. Mas, claro que na ausência de uma formação específica para esse contexto de trabalho, a equipe como um todo, né, da atenção primária vai conseguir, através de estudos contínuos, educação na saúde, educações permanentes, né, desenvolver essas habilidades técnicas. Dentro dessa sua experiência, né, que o senhor traz da integralidade, como é que o senhor consegue realmente executar tudo isso dentro ali onde o senhor trabalha? O senhor realmente consegue fazer esse plano de desenvolver dentro dessa comunidade ou dentro dessa família? Porque eu acredito assim, viu? Eu estou falando do meu ponto de vista, que como é da família, o senhor não vai conhecer só o paciente, né? Você vai ter também aquele todo contexto familiar ali. Então, como é que o senhor consegue desenvolver dentro dessa sua experiência para que aquilo ali funcione da melhor maneira possível? Outra pergunta também muito importante, porque quando a gente se propõe a ter esse cuidado e essa abordagem familiar, torna mais complexo, né? Acho que é nisso que você está tocando. E aí onde entra a importância de você ter uma formação nessa área, porque para lidar com essa complexidade que existe nesse processo de trabalho, você precisa de ter ferramentas e estratégias, certo? Para essa abordagem familiar. E aí tem várias. A gente tem os grupos em saúde que são exercidos na unidade, certo? Através deles a gente pode conhecer melhor a comunidade, porque tem relatos, tem participações, tem métodos de escuta desses usuários. O que acontece também é que na atenção primária a gente tem o que a gente chama de longitudinalidade, que significa que a gente vai ter o acompanhamento desses usuários por mais tempo. E como a gente tem essa possibilidade de ter mais tempo de contato com os usuários, com as famílias, com todo esse território, então a gente consegue conhecer melhor, porque leva tempo. Mas, teoricamente, a gente tem esse tempo, tem essa longitudinalidade, essa continuidade do cuidado. Isso também envolve as assistências sociais, né, que dá, acho que, o maior suporte também para vocês em relação a isso, dessa longevidade. Sim. A equipe da atenção primária, a gente conta com profissionais também. A gente falou da equipe mínima, né? Então, médico, enfermeiro, técnico. Mas a gente tem também a EMULTI, que a gente chama, que é a equipe multidisciplinar, que antigamente chamava-se NASF.
Então, nessa equipe multidisciplinar, a gente tem outros profissionais de saúde, como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistente social. Assistente social é fundamental. Por quê? A gente trabalha numa ideia de redes na saúde. Uhum. E essas redes são constituídas, por exemplo, por equipamentos. Então, unidades, hospitais, UPAs, praças, órgãos, ONGs. Todas essas unidades são equipamentos que fazem parte da rede. E a assistente social é fundamental nesse aspecto, porque ela contribui muito para o que a gente chama de ordenação dentro da rede. Então, o caminho que esse usuário vai percorrer ao longo de todas essas unidades. E a assistente social vai ser extremamente relevante nesse aspecto. Por que eu fiz todas essas perguntas? Eu acho que dúvida, são muitas dúvidas, né, que as pessoas que estão em casa não têm esse conhecimento. E quando eu falo muito um termo aqui no Instituto, a gente fala sobre integralização. Uhum. Então, quando a gente fala da integralização do Instituto, por isso que eu perguntei tanto em volta disso, para que o senhor explicasse também dentro da sua rede, dentro do SUS, dentro talvez da parte particular também, para que as pessoas possam ter melhor entendimento sobre o que é essa integralização, né? Porque nós aqui no Instituto também trabalhamos com essa integralização, a gente vê a importância do todo, né? Porque quando a gente vai estudar um pouco, eu digo um pouco porque eu sou terapeuta, então o senhor sabe muito mais do que eu voltado à parte da medicina. Mas quando a gente estuda a parte TEA, a gente subentende que 70% é o meio, né? Uhum. Então a gente entende que a gente tem que trabalhar esse meio, que tem, eu acho assim, no meu consentimento, na minha visão, tem muito a ver com essa medicina da família e da comunidade. Uhum. É ver a necessidade desse meio, né? Uhum. Então 70% a gente trabalha com a escuta, a terapia familiar e aí sim a terapia do paciente. Então, tudo isso, essa parte também da integralização que a gente trabalha aqui, que é assim, do meu ponto de vista, como profissional, é importantíssimo para o desenvolvimento, não só da saúde, mas também dentro da sociedade. Por isso que eu fiz tanta pergunta voltada a essa integralização, né? Porque para que as pessoas subentendam que não é só uma medicação, que não é só um profissional, não são só vários profissionais para desenvolver aquilo ali, mas que é importante a participação de todos. E dentro dessa participação, a informação. Porque o que é que a gente vê muitas das vezes? A falta dessa informação e a demanda errada para os setores de funcionalidade do atendimento. Então, assim, o que é que o senhor pode trazer diante dessa importância dessas informações? Essa pergunta que você colocou é muito boa, assim, muito relevante. Porque o que a gente observa é que muitos usuários, aí eu coloco o usuário como sinônimo de paciente. Então, toda vez que eu disser usuário, eu estou me referindo ao paciente, porque a gente usa esse termo atualmente, assim. Então, a gente observa que o usuário e sua rede de apoio, às vezes, tem muita dificuldade em saber qual unidade deveria resolver aquele problema, aquela demanda. Então, enquanto usuário, aí eu vou num postinho, né, que é a unidade básica, eu vou num hospital, vou numa UPA para esse problema que eu tenho. Então, fica aquela dificuldade. Uma analogia muito interessante que eu faço é comparar as unidades de saúde com um conjunto de ilhas, um arquipélago. Uhum. Então, você imagina, cada ilha é como se fosse um equipamento, um serviço de saúde. Então, uma ilha é um hospital, outra ilha é uma unidade básica, outra ilha é uma UPA. E aí imagina a situação de um usuário perdido no meio desse arquipélago, sem saber para qual ilha vai. E o pior é que entre uma ilha e outra você tem um tubarão, você tem uma arraia ali, você tem que atravessar a nado. E nisso aí o processo de cuidado fica totalmente perdido, certo? Então a gente tenta... Infelizmente, muitas das vezes, esse perdido, o paciente por si só já se perdeu por completo, né? Assim, exatamente. Metaforicamente falando. Isso. Aí nessa analogia é interessante porque a gente se propõe para que o sistema de saúde, que a gente trabalha em conceito de redes, a gente construa pontes entre essas unidades de saúde, certo? E aí você tem a figura de uma pessoa que vai justamente pegar na mão desse usuário, literalmente, e junto com ele vai transitar, vai caminhar por essas ilhas, através dessas pontes, mostrando o caminho, aprendendo, ensinando também e livrando desses tubarões, dessas arraias e indo para o lugar certo naquele contexto, certo?
Então veja a responsabilidade dessa pessoa, desse profissional de saúde, que vai pegar na mão desse usuário e vai conduzir dentro desse arquipélago. Então quem é esse profissional de saúde que vai pegar na mão desse usuário? É o profissional de saúde da atenção primária, no caso do médico, médico de família e comunidade. Então esse é o profissional que vai pegar na mão do usuário e vai conduzir ele dentro de toda essa rede. E aí o nome técnico para isso é coordenação do cuidado. Então a coordenação do cuidado é uma atribuição do profissional da atenção primária, nesse caso do médico de família e comunidade. Agora, eu como usuário, qual é o meu primeiro passo para buscar isso? Certo. E aí, se você estiver dentro da rede pública do SUS, o primeiro passo é você saber onde é a unidade básica do seu território, o território que você reside. Então, no bairro que você mora, tem uma unidade básica, que você vai se informar onde é, e você vai até essa unidade, é o que a gente chama de unidade porta aberta, então ela vai lhe receber, vai lhe acolher através de um processo de acolhimento, certo? Uhum. E a partir disso você vai estabelecendo esse vínculo com essa equipe, certo? Isso é uma possibilidade. Também pode acontecer do agente comunitário de saúde, que também faz parte dessa equipe da atenção primária, ir até a sua casa inicialmente. Vai fazer o seu cadastro, certo? Vai lhe conhecer e vai lhe orientar também como você pode acessar essa unidade básica, essa equipe da atenção primária. Isso dentro da rede do SUS. Existem alguns territórios que ainda não têm uma unidade básica nesse território, que a gente chama de área descoberta. Nesse caso, você tem que entrar em contato com o SUS do seu município. Geralmente, cada cidade tem um número de telefone. Você entra em contato e a Secretaria Municipal vai te orientar para um centro de saúde que vai lhe assistir em atenção primária nesse território que você mora, se for um território descoberto de uma unidade básica, né? Se a gente fala sobre SUS. Se a gente falar sobre outros sistemas de saúde suplementares e complementares ao SUS, então aí muda muito, certo? Você tem unidades privadas que oferecem serviço de atenção primária, certo? Então você procura saber se naquela policlínica que você vai, certo? Naquela clínica popular, se tem um médico de assistência integral, que no caso é o médico de família e comunidade, certo? Porque é muito importante a gente colocar que a gente tem o médico especialista integral e o especialista focal. Médico especialista integral, resumidamente, é aquele que vai enxergar você como um todo. Uma pessoa que tem vários sistemas e que está inserida num contexto familiar, num contexto comunitário. O médico de família é um médico especialista integral. Você também tem outros médicos que são especialistas integrais. Então, por exemplo, um geriatra, ele é um especialista de uma perspectiva integral. Pediatra também, certo? E você tem os especialistas focais, que, como o nome diz, são aqueles especialistas que vão focar um determinado agravo. Então, você tem um oftalmologista, você tem um cardiologista, você tem um neurologista, certo? É muito importante para o usuário que tem o diagnóstico de TEA ser assistido de forma contínua por um especialista integral. Nesse caso, um médico de família e comunidade. E a partir dele, você vai ter o compartilhamento desse cuidado com especialistas focais de acordo com a necessidade. E o processo é o mesmo? Sim. Vai lá no bairro, né, ali, e faz todo esse processo que o senhor falou em relação também, vamos dizer assim, a desconfiança do TEA, né? Porque a família não vai ter, naquele momento, o diagnóstico, ela vai ter uma desconfiança de que aquela criança tem algo que possa ser, que venha a ser descoberto. Então, todo o processo para o TEA também é da mesma maneira. Sim. Quando a gente fala em TEA, um ponto muito importante é o do diagnóstico precoce. Porque com o diagnóstico precoce a gente consegue intervenções mais efetivas, que tenham resultados melhores, certo? Outra vantagem de você ter uma unidade básica no seu território e ter esse vínculo com essa equipe é que você vai conseguir um diagnóstico mais precoce. Uma vez que você já tem um vínculo com a equipe de atenção primária, você já conhece o médico, a enfermeira daquela unidade básica ali do seu bairro, que às vezes é na rua ao lado. Então, como você tem esse vínculo, muito provavelmente você vai conseguir um acesso num tempo mais oportuno. Você vai conseguir um diagnóstico precoce. Que muitas vezes, se você não tivesse esse tipo de acesso e essa facilitação, esse diagnóstico talvez tardasse um pouco mais, né? E é muito importante o diagnóstico precoce para o usuário com diagnóstico de TEA. Doutor, veja o quanto, então, é importante essas unidades básicas para esse diagnóstico também precoce, né? Da família, do responsável, ter essa autorresponsabilidade de estar inserido ali e poder trazer esse diagnóstico. Sim, exatamente. Como a gente colocou, é fundamental o diagnóstico precoce do usuário com TEA. Esse diagnóstico precoce ele é melhor oportunizado
quando você tem esse acesso à unidade primária de uma forma contínua e próxima. Na prática, o que é que acontece? Você consegue cuidar melhor do outro quando você conhece o outro. Para você cuidar melhor, você tem que conhecer. Até porque o tratamento, o plano de cuidado para o usuário com TEA, ele deve ser personalizado. Ele deve levar em consideração as nuances características de cada Indivíduo. usuário, da sua família, do seu contexto. Então, para tudo isso, para conseguir ter um plano personalizado e a gente fazer esse projeto terapêutico singular, precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa ter relação, precisa ter tempo, precisa estar inserido ali. Então é muito importante que se construa essa relação com as unidades de atenção primária, ou seja, com os postos de saúde, com aquela equipe que está ali naquela unidade básica, certo? Que é um termo mais atualizado. Então, essa relação vai ser fundamental para que a partir do momento que a equipe conheça melhor aquele usuário, aquele contexto, consiga realizar diagnósticos precoces. E o diagnóstico precoce vai possibilitar uma abordagem terapêutica muito mais oportuna e com resultados muito melhores. Então vejam o quanto é importante esse vínculo dentro dessa assistência básica, de vocês estarem lá, de vocês saber o tempo, até do desenvolvimento da criança, de tudo ali que aquela assistência básica pode te oferecer, para que daí vocês possam vir com o diagnóstico precoce, vir com o melhor tratamento, né, multidisciplinar, para que possa desenvolver o usuário. Então, assim, acho que é uma reflexão que a gente pode trazer hoje para vocês que estão em casa, né, de se atentarem, né, a essa importância de conhecer e de estar lá, presente, conhecer ali quem é as pessoas, os profissionais que fazem parte e que vocês possam vir ter esse vínculo e o melhor atendimento para vocês como cidadão. Né? É o que a gente costuma dizer, que o médico de família é o médico que não dá alta. Por quê? Se observar, por exemplo, você vai a um oftalmologista, e aí ele faz um tratamento de uma catarata, vamos dizer. Se tiver resolvido, você tem alta. Mas o médico de família, ele vai cuidar de você desde o pré-natal até a saúde do idoso. Então esse acompanhamento ele é contínuo. É muito importante que esse acompanhamento seja contínuo, por várias razões. Uma das principais é que através de um acompanhamento contínuo, vai haver a relação, vai haver o vínculo, vai haver o conhecimento. Como a gente já colocou, para que o profissional de saúde consiga cuidar melhor do usuário, é preciso que ele conheça. E não tem forma melhor de conhecer se você tiver vínculo, se você tiver tempo, né, de cuidado, de relação. Então, o médico que pode ter essa relação, esse vínculo, esse cuidado com o usuário na rede pública é o médico de família. Às vezes, a gente cai naquele equívoco de achar que uma consulta com o neurologista, né, com um cardiologista, que é um especialista focal, vai resolver todos os problemas. Muitas vezes não vai. Porque embora esse médico tenha muito conhecimento daquela área específica, ele vai ter pouco conhecimento do usuário, daquele paciente, da família dele, do lugar que ele mora, do lugar que ele está inserido. E no usuário com diagnóstico de TEA, é fundamental que a gente consiga intervenção no que a gente chama do ambiente, certo? Porque o ambiente é que vai propiciar o plano de cuidado adequado. Um ambiente bem estruturado para um usuário que tem diagnóstico de TEA vai possibilitar, por exemplo, um melhor controle da ansiedade, que é um componente muito comum no usuário com TEA. Então a gente vai conseguir controlar melhor essa ansiedade através do ambiente. Outro aspecto muito importante também é que o ambiente adequado vai possibilitar que o usuário tenha mais autonomia no seu cuidado, certo? Então é fundamental, impreterível, a gente trabalhar com o ambiente. E para trabalhar com o ambiente, a gente tem que ter vínculo, tem que ter conhecimento, tem que ter continuidade, longitudinalidade, que a gente chama. E o médico que vai trazer, quem vai trazer essa longitudinalidade é a equipe da atenção primária. O profissional médico, o enfermeiro, os agentes comunitários. Então, no SUS é muito importante que se cultive essa relação com a unidade básica e com a equipe dessa unidade básica. E para essa integralização não tem outro meio, né? O meio é esse aí e que é importante, porque eu acredito muito nisso, no ambiente, no meio,
estudos trazem, né, que 70% é meio, 30% as demais coisas. Então, veja aí o quanto que é importante esse vínculo profissional com o paciente e a importância dessa unidade básica também para ter esse conhecimento, por ter esse profissional que é especialista nesse contexto integralizado. Doutor, qual a mensagem que o senhor pode deixar, né, para os profissionais que queiram atuar dentro dessa especialização? Essa pergunta é muito interessante, é muito oportuna. O profissional que se propõe a trabalhar na atenção primária, ele tem que estar muito ciente de que ele não vai trabalhar só, certo? É muito enganoso esse discurso de que um profissional sozinho vai conseguir exercer um cuidado integral, de qualidade, sabe? Uhum. A gente tem que trabalhar de uma forma multidisciplinar, multiprofissional. Então, para quem se propõe a trabalhar com atenção primária, uma ideia fundamental é essa. Você não vai trabalhar só, certo? Você tem que trabalhar num contexto de equipe. E aí, entre outras ideias também, você vai ter que sempre estar num processo de aprendizado contínuo. Você tem que ser um profissional que tem um perfil também de promover acesso. Então, é aquele profissional que vai se colocar disponível Uhum. para aqueles usuários, para aquelas redes que você faz parte, certo? Então, no todo, é uma área muito desafiadora, mas que tem também os seus resultados, sabe? Um dos grandes benefícios é que você vê que consegue impactar mais pessoas, sabe? Você tem um alcance maior, uma vez que você trabalha com famílias, com comunidades. E os resultados que você consegue, eles são resultados mais duradouros, sabe? Na saúde de um indivíduo, mas também de uma comunidade. E o que o senhor pode deixar como mensagem para essas mães atípicas, que a maioria tenho certeza que está nos assistindo? Uhum. Certo. Uma vez que você tem esse diagnóstico de TEA, existe aquele impacto inicial, né, que é um processo de desconstrução, porque todos os pais criam expectativas em relação aos filhos, né? E quando vem alguns diagnósticos, como o de TEA, por exemplo, você tem uma situação que a gente chama de luto simbólico. E esse luto simbólico traz repercussões grandes, sabe, na saúde mental e física dos cuidadores. Só que aí entra aquela situação. O usuário que tem TEA, ele precisa de cuidado, ele precisa de assistência. Então, como que a rede de apoio dele, os familiares, o pai, a mãe, vai cuidar desse usuário se eles também estiverem adoecidos, né? Então, acho que o grande foco aí seria também a gente carimbar essa ideia de que a rede de apoio dos usuários com diagnóstico de TEA, principalmente os pais, tem que ter esse autocuidado, sabe? Tem que cuidar também de sua saúde, principalmente na saúde mental, sabe? Porque as impactações vão repercutir em todo esse contexto familiar. Então, não esquecer das demandas que existem do autocuidado desses pais e responsáveis, né, dessa rede de apoio dos usuários com diagnóstico de TEA. Doutor, muito obrigado por toda a informação que o senhor nos traz, né, de ter aceito o nosso convite. Sinta-se em casa sempre, as portas do ITA que está aberta, né, e realmente gratidão. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade também da gente tentar contribuir um pouco mais, né, nesse processo de construção, de cuidado, né? Porque o cuidado, ele deve ser uma construção coletiva. Sim. E aí são momentos como esse que a gente consegue alcance para promover também essa constituição coletiva do cuidado. E que possamos, né, olhar para si todos os dias e que possa vir dentro de nós esse autoconhecimento, esse cuidado que é tão necessário para a nossa evolução. Até a próxima.